Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentado seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Namumyo Horenkyo, 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 Namumyo. Namumyo Horenkyo, Namumyo. Do Rei das Constelações. A flor do Rei das Constelações. Deves conter os poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bosatsu, atenta às vozes do mundo. Quando seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice e da morte. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, ele sempre devemos recorrer e venerar. Catarina, que notícia. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Namumyo Horenkyo, 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 Namumyo Horenkyo,
Namo Myo Renkyo. Namo Myo Renkyo. Namo Myo do Rei das Constelações. A flor do Rei das Constelações deve conter os poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bosatsu, atenta às vozes do mundo. Quando seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice e da morte. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, ele sempre devemos recorrer e venerar. Catarina, que notícia boa, minha amiga. Eu quero muito. O único problema é que de domingo eu tenho a minha trupe em casa, né? Então eu penso o seguinte, da gente combinar mais pro final, né? Depois do almoço, de repente eu vou pro café. Eu almoço em casa com a minha turma, deixo eles em casa e vou para tomar um café. De repente até pego a sobremesa se tiver, né? Aí dá pra gente conversar, se vocês forem ficar conversando, não forem descansar à tarde. Se puder ser assim, a gente já alinha, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. Nossa, ver o Paulo André depois de tantos anos, né? Que ótimo. Então, veja, se ficar bom assim, você me fala, eu organizo o almoço, eu não almoço tarde na minha casa, porque a minha mãe almoça comigo, tudo, então a gente almoça 12:30, 1 hora, mais tardar, né? Tá bom? Um beijo, querida. Eu vou até aí, viu? Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, aí sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades, ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa, que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu atenta às vozes do mundo, e todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa,
uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Bodhisattva atenta às vozes do mundo, possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes com o seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Pai, Pai Divino, por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Pai Divino, por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Pai Divino, eu deixo tudo em suas mãos. Decide por mim. Namo Myoho Renkyo, 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 Namo Myoho Renkyo. Já peguei tudo. Já tá certo. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa estação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e mentalidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Me dedico universalmente ao Honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos senhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal. Rei da sabedoria profunda como o oceano, elevada como a montanha, sobre a flor de lótus ornada por 7 tesouros. Símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes. Rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, pura sabedoria como a flor de lótus e o rei das constelações, que além de neurais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bodhisattva, o eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bodhisattva prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bodhisattvas, luz magnífica, potencial vasto como o universo,
Excelência universal, Mondiosserri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador de semido, constante diligência, som magnífico, atento às vozes do mundo, eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região, eu me dedico a todos os grandes bodhisattvas, seres celestiais, bons espíritos terrestres, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Eu posso esperar meu coração e pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se como o orvalho ao calor do sol matinal. Todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Namo Myoho Renkyo, 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 Namo Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho do Rei das Constelações. A flor do Rei das Constelações. Deves conter os poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva, atenta às vozes do mundo. Quando seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice e da morte. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, ele sempre devemos recorrer e venerar. Catarina.
notícia boa, minha amiga. Eu quero muito. O único problema é que de domingo eu tenho a minha trupe em casa, né? Então eu penso o seguinte, da gente combinar mais pro final, né? Depois do almoço, de repente eu vou pro café. Eu almoço em casa com a minha turma, deixo eles em casa e vou para tomar um café. De repente até pego a sobremesa se tiver, né? Aí dá pra gente conversar, se vocês forem ficar conversando, não forem descansar à tarde. Se puder ser assim, a gente já alinha, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. Nossa, ver o Paulo André depois de tantos anos, né? Que ótimo. Então veja, se ficar bom assim, você me fala, eu organizo o almoço, eu não almoço tarde na minha casa, porque a minha mãe almoça comigo, tudo, então a gente almoça 12:30, 1 hora, ou mais tardar, né? Tá bom? Um beijo, querida. Eu vou até aí, viu? Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, aí sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades, ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa, que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosat, atenta às vozes do mundo, todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Bosat, atenta às vozes do mundo, possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com o seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Pai, Pai divino, por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Pai divino, por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Pai divino, eu deixo tudo em suas mãos. Decide por mim. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Já peguei tudo. Já tá certo. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida
pelos Budas do passado, do presente e do futuro, os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Me dedico universalmente ao Honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos senhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal. Rei da sabedoria profunda como o oceano, elevada como a montanha, sobre a flor de lótus ornada por 7 tesouros. Símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes. Rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, pura sabedoria como a flor de lótus e o rei das constelações, que além de neurais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, o eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como universo, excelência universal, Monte Oseri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador de semido, constante diligência, som magnífico, atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais, bons espíritos terrestres. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Eu posso esperar meu coração e pensamentos desvairados, que assaltos cometidos por mim, inadvertido e inconscientemente, dissolvam-se como o orvalho ao calor do sol matinal. Todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Transferência de méritos possam ser superados, as faltas cometidas inadvertido e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvairados de meus ancestrais, e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares, e de todos os membros de minha família. Lerei agora os Sagrados Sutras não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais. Que estes, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Sutra do Significado Imensurável. Capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Transferência de méritos que possam ser superados, faltas cometidas inadvertidas inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvairados de meus ancestrais e todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros da minha família. Lerei agora os Sagrados Sutras não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais. Que estes, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Sim, disse Buda, ó filhos de boa intenção. A prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora.
nos Bodhisattvas que ainda não aspiram. A benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida dos outros seres. Contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados. A caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes. A paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes. A aspiração à tranquilidade através da meditação. Nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes. O desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem. A vontade de praticar as 10 ações virtuosas, naqueles que cometem as 10 ações maléficas. O desejo de almejar a constância imutável, naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes. A determinação naqueles que facilmente se desencorajam. O desejo de se libertar das imperfeições, naqueles que as possuem demasiadamente. O desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada, a primeira virtude, e o poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva de excelência universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos e ser chamado de extinção do mau karma através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia e faz a pessoa enlouquecer, como um símio tolo recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. Sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o sutra do grande veículo, contemplando a realidade única do último dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma, através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto, que nem por instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes, os sentidos comparáveis de 6 rebeldes, vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos e são denominados 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos, então todos os... Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharyotsu, disse: sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, similar ao profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharyotsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado, através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram
o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihotsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastos, profundos, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihotsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres reverentes. Ó Sharihotsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vou me deter, Sharihotsu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único, incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências e em sua essência cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Kyo, o Sutra do Lótus, capítulo 12 da Ebadada. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibadata do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 lições, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade, se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis milhares de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis milhares de seres viventes, inspirando-os a ingressar no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-lo, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu seja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos, em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui, sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitam e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então não manifesto minha forma, para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela torres e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. E ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes
sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias, e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida, ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil, visando curar seus filhos desvairados. Mandou dizer-lhes que morrera, embora continuasse vivo, ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma sou o Pai do mundo, que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu vivo para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornassem-se arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim, prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrar no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas? Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 20, Bosat Desprezador. Houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram as suas forças transcendentais, a todos ele guiava, orientava, seres celestiais, homens e nagas, o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bosat de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigas, mostravam-se apegados à própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bosat Desprezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: eu jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e, a partir de então, pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por este Buda, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável, gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes, rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bosat daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigas que ouviram proclamar e um dia se tornarem um Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bosats, mas monges e monges, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem e aceitarem esse sutra, qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após a corrida de incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após a corrida de incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-lo amplamente, de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrarem os Budas, rapidamente alcançar o caminho de Buda para percorrê-lo. Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, Sutra do Lótus, Sutra Sagrado, Sutra do Lótus, capítulo 28, o encorajamento pelo Bosat de Silêncio Universal. Ó Bosat de Silêncio Universal, as pessoas que no futuro aceitarem recitar esse sutra
Estarão livres da cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém a suspeitar e louvar, ainda na vida terrena obterá recompensas concretas. Por isso, Bosatsu, excelência universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que estejas distantes, deve se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namu-myo Renkyo, Namu-myo Renkyo, Namu-myo Renkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bosatsu, excelência universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, falarem mal dos sutras, um grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos cairão nos caminhos do sofrimento piores, mais rapidamente do que ao desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, a não ser que tenham consciência búdica, a não ser que despertem. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos e corrigir suas condutas. Em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer as más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar, respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da vacuidade e do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação. Dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente de que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Anã: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Namu-myo Renkyo. Quando o Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bosatsu Miroku e os demais grandes Bosatsu, bem como Anã, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namu-myo Renkyo, Namu-myo Renkyo, Namu-myo Renkyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-lo. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, a sagrada torre de Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bosatsu, ao Bosatsu prezador benevolente e compassivo, pregador de significados profundos, ao Bosatsu luz magnífica, ao Bosatsu potencial vasto como o universo, ao Bosatsu Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu,
seres celestiais e bons espíritos terrestres. E através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família. Que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, que eu tenha consciência dos ensinamentos de Buda, de Jesus e de Krishna. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento e do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Namo Myoho Renge Kyo. Ó grande Bodhisattva, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas e estimado saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho de Buda, de Jesus e de Krishna. Que sejamos seres livres, conscientes, harmoniosos, saudáveis e felizes. Que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Que sejamos seres conscientes, livres, harmoniosos e felizes. Que toda a luz divina cubra o nosso lar, nossa família, nosso planeta e todo o universo. Que nosso país seja um país de luz. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, 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 por direito divino, aqui e agora, por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino, por toda a eternidade. Amém. Feche seus olhos, se não estiverem fechados, pense em Deus e realize no silêncio a sua meditação. Namastê.